Na aula de hoje, veremos a Lei 8.112 de 1990, além de mais leis da legislação extravagante. Meu nome é Aline Florner, vamos para o combate? Bancasesp, analista de controle externo 2015. O simples atraso na entrega das contas públicas, sem que exista intenção manifesta, não configura ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Item correto. Lei número 8.429, artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Observação: nos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, exige-se o dolo do agente para que haja improbidade administrativa. Bancasesp, analista de controle externo 2015. As sanções decorrentes de prática de atos de improbidade administrativa podem ser aplicadas aos agentes públicos e aos particulares. Item correto. Segundo o STJ, não é possível a propositura de ação de improbidade apenas contra o particular. Porém, o particular pode ser responsabilizado juntamente com o agente público. Bancasesp, analista de controle externo 2015. As cominações da Lei de Improbidade Administrativa alcançam os sucessores daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente. Item correto. Lei número 8.429, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Bancasesp, analista 2015. O agente público que, no exercício de suas funções, enriquece ilicitamente, deve perder os bens acrescidos irregularmente ao seu patrimônio. Item correto. Lei número 8.429, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. Artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Bancasesp, analista 2015. O servidor deve atualizar sua declaração de bens anualmente, bem como na data em que deixar o cargo. Item correto. Lei 8.429, artigo 13, parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Bancasesp, analista 2015. Será passível de punição o agente que praticar ato de improbidade administrativa contra o patrimônio de entidades que recebam incentivo fiscal do governo. Item correto. Lei número 8.429, artigo 1º, parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal,
ou creditício de órgão público. Bancasesp, analista 2014. Constitui em atos de improbidade administrativa a permissão, a facilitação e a concorrência para o enriquecimento ilícito de terceiros. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente. Inciso 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Bancasesp, analista 2014. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Bancasesp, escrivão 2013. As penas aplicadas a quem comete ato de improbidade não podem ser cumuladas, uma vez que estaria o servidor sendo punido 2 vezes pelo mesmo ato. Item errado. Lei nº 8.429, artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Bancasesp, FUB, analista 2014. Aquele que exercer, mediante designação, função transitória sem remuneração na Universidade de Brasília, poderá responder por ato de improbidade administrativa. Item correto. Lei nº 8.429, artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Observação: nas condições da questão, poderá sim responder por ato de improbidade administrativa. Estudante estuda 2020, questão discursiva. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito? Conforme Lei nº 8.429, de 1992, artigo 12, inciso 1, sanções do enriquecimento ilícito: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 anos, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário. Bancasesp, agente 2013. Supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiros em visita ao Brasil e necessite de porte de arma, a concessão da respectiva autorização será de competência do Ministro da Justiça.
Item errado, Lei nº 10.826 de 2003, artigo 9º. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão de portes de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. Compete ao Ministério da Justiça e não necessariamente ao Ministro da Justiça. FGV Guarda Portuário 2016. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, é correto afirmar que a aquisição de munição no calibre correspondente à arma registrada é ilimitada, mas em outro calibre, a quantidade deve ser registrada. Item errado, Lei nº 10.826 de 2003, artigo 4º, parágrafo 2º. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei. FGV Guarda Portuário 2016. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, é correto afirmar que a empresa que comercializa arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente. Item correto, Lei 10.826 de 2003, artigo 4º, parágrafo 3º. A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. FGB Guarda Portuário 2016. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, é correto afirmar que a empresa que comercializa armas de fogo e acessórios responde legalmente por essas mercadorias que, mesmo depois de vendidas, ficam registradas como de sua propriedade. Item errado, Lei 10.826 de 2003, artigo 4º, parágrafo 4º. A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. FGV Guarda Portuário 2016. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, é correto afirmar que a empresa que comercializa arma de fogo em território nacional está desobrigada a manter banco de dados com as características das armas vendidas. Item errado, Lei 10.826 de 2003, artigo 4º, parágrafo 3º. A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. Pancasesp, Polícia Federal 2018. Nos casos de perícias no âmbito administrativo, de acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, o servidor aposentado por invalidez permanente deve ser submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação. Item correto. Na hipótese de aposentadoria por invalidez, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação. Artigo 186, parágrafo 3º. Bancasesp e IFF 2018.
A investidura em cargo público ocorrerá com o: letra A, nomeação, letra B, posse, letra C, exercício, letra D, provimento ou letra E, classificação em todas as etapas do concurso público. Alternativa correta, letra B. A previsão expressa do artigo 7º do Estatuto é de que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Bancasesp, TCE 2018. Mariana, servidora pública aposentada, reingressou no serviço público após verificação em processo de que não subsistiam os motivos determinantes da sua aposentadoria. Nessa situação, o retorno de Mariana ao trabalho configura: letra A, reintegração, letra B, recondução, letra C, readaptação, letra D, reversão ou letra E, aproveitamento. A alternativa correta é a letra D. Se junta médica oficial declarar insubsistente o motivo da aposentadoria por invalidez, o servidor aposentado pode retornar à atividade por meio da reversão. Artigo 25. Bancasesp FF 2018. No caso em que a demissão de servidor público estável for invalidada por sentença judicial, ocorrerá: letra A, recondução, letra B, reintegração, letra C, reaproveitamento, letra D, reversão ou letra E, regressão. A alternativa correta é a letra B. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Bancasesp e FAM 2018. Idade mínima de 16 anos e quitação das obrigações eleitorais são requisitos para a investidura em cargo público? Item errado. São requisitos básicos para a investidura em cargo público: 1. Nacionalidade brasileira. 2. Gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. FGV, Prefeitura de Niterói, Fiscal de Posturas 2015. De acordo com a Lei Federal nº 12.846, de 2013, na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção as seguintes sanções: suspensão das atividades e pena restritiva de direitos. Item errado. A suspensão das atividades e a pena restritiva de direitos são modalidades de sanções a serem aplicadas quando da responsabilização judicial das pessoas jurídicas e não administrativa. Lei Federal número 12.846, de 2013, capítulo 6 da Responsabilização Judicial, artigo 19. FGV, Prefeitura de Niterói, 2015. De acordo com a Lei Federal nº 12.846, de 2013, na esfera administrativa serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção as seguintes sanções: proibição de receber incentivos fiscais e sequestro de bens. Item errado. A proibição de receber incentivos fiscais e sequestro de bens
são modalidades de sanções a serem aplicadas quando da responsabilização judicial das pessoas jurídicas e não administrativa. Lei Federal número 12.846 de 2013, capítulo 6, da responsabilização judicial, artigo 19. FGV, Prefeitura de Niterói, 2015. De acordo com a Lei Federal número 12.846 de 2013, na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção as seguintes sanções: multa e publicação extraordinária da decisão condenatória. O item correto: Lei Federal número 12.846 de 2013, artigo 6º. Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta lei as seguintes sanções: inciso 1, multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação. E, inciso 2, publicação extraordinária da decisão condenatória. FGV, Analista Judiciário, 2015. A Lei nº 12.846 de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, prevê que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos naquela lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber, e a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. Item correto: Lei Federal número 12.846 de 2013, artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte, inciso 2, a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. VUNESP, Procurador Jurídico, 2019. A Lei nº 12.846 de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção, quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas, estabelece que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente no âmbito administrativo, sendo que eventual responsabilização no âmbito civil depende de comprovação de culpa. Item errado: Lei Federal número 12.846 de 2013, artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. E aí, acertou ou errou as questões? Deixe um comentário. Baixe o e-book da aprovação que está na descrição desse vídeo.